60% das empresas no Brasil não sobrevivem após os 5 primeiros anos, de acordo com o IBGE. O que faz, então, esses 40% que sobrevivem, de fato sobreviver e conseguir perdurar essa empresa aí por mais tempo? Esse é o assunto do nosso podcast de hoje. Você está no Além do Açúcar Podcast, onde eu compartilho meus 10 anos de experiência com confeitaria, erros, acertos, um conteúdo mais despojado sobre marketing, gestão, vendas, tudo o que você precisa saber sobre o empreendedorismo, além da receita, além do açúcar na sua confeitaria. No episódio de hoje, eu quero muito falar com você sobre essa perseverança, sobre quando desistir não é uma opção. E às vezes, quando desistir passa a ser de fato uma opção, o que a gente tem que avaliar? Então, o primeiro ponto para mim é exatamente esse. Se desistir for uma opção para você, você sempre vai considerar isso. Então, quando a gente abre uma empresa, a gente tem aquela expectativa, né? Eu vou fazer tudo dar certo, e eu vou fazer acontecer, e eu vou arregaçar as mangas, e eu vou trabalhar. E aí faz, acontece, mas chega num determinado momento que as coisas elas ficam meio complicadas. E aí a fuga, a solução óbvia é desistir. É fechar tudo, é falar que não dá certo. E aí é como se fosse realmente ali uma opção mais fácil, por mais que te exija muita coragem. E às vezes você está escutando esse podcast e está pensando em desistir da confeitaria. Tá pensando que a confeitaria não é para você, que você já tentou de tudo. E às vezes essa desistência, ela vai te exigir muita coragem. Por mais que pensar em desistir seja a opção mais fácil, ela é a que te exige mais coragem, porque você está abrindo mão de um sonho, você está abrindo mão de algo que você construiu, tempo, né? Afinal de contas, você passou por um determinado momento ali fazendo, construindo a sua empresa, então vai te exigir coragem. Mas o que eu quero trazer aqui é justamente isso não ser uma opção. Porque quando a gente trata de fato essa desistência, jogar tudo pro alto como uma opção de desistir, tá tudo bem, se não der certo eu desisto. Quando as coisas ficam difíceis, você vai desistir. E a partir do momento que isso passa pela sua cabeça, que desistir passa a ser uma opção, que você começa a considerar isso, você sempre vai tender para esse lado. É como se a gente tivesse assim, eu tenho duas opções aqui. Eu posso fazer dar certo e fazer, buscar recursos e fazer acontecer, mas se não der certo, eu desisto. Só que pensa no tanto de coisa que você está abrindo mão. Pensa em tudo que você está deixando de lado. E eu acredito que em um determinado momento todo mundo passa por essa situação, né? Eu já passei diversas vezes. Empreender não é fácil, empreender não é um mar de rosas e eu jamais estou aqui para romantizar, né, o empreendedorismo, principalmente porque na confeitaria a maioria das pessoas empreende sozinha, né? Começa sozinha e tudo mais. E é muito difícil, é puxado. Então, quando a gente pensa no empreendedorismo, precisa de muita garra. Só querer muito dar certo não adianta. Todas as pessoas que alcançaram um determinado tipo de sucesso que eu conheço, elas não só quiseram muito, mas elas fizeram muito. Mas não no quesito de esforço. Também, né? Faz parte. Mas só se esforçar, só fazer muito, também não resolve nada. Porque quando você pensa assim, eu vou me esforçar para fazer dar certo. Como que tá esse esforço? Se não for um esforço empregado de maneira inteligente, não adianta. Você vai se esforçar, se esforçar, se esforçar e não vai chegar em lugar nenhum. Imagina assim, você tá no meio do mar, você tá nadando. Aí você nada, 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 nada para tentar chegar na praia e você não sai do lugar. Você fica cansado, você fica exausto, mas não sai do lugar. Você não consegue atingir o seu objetivo. Então, o esforço empregado aonde não traz resultado também não dá certo. Então, eu acho que o grande segredo
para você conseguir persistir por mais de 5, por mais de 10 anos, é essa junção entre querer muito, ser obstinado a dar certo e você fazer de maneira inteligente, tomar decisões que te aproximem cada vez mais desse seu dar certo e tirar da equação o desistir, porque desistir não pode ser uma opção. Pensa comigo, por que você começou na confeitaria? Por que você começou o seu negócio? Qual foi o seu grande objetivo? O meu grande objetivo era viajar. Eu comecei por conta disso. Por algum determinado momento, eu consegui muito fazer isso. Eu conheci diversos lugares, diversos países. Quando a empresa começou a crescer, eu tive mais unidades, mais funcionários, mais lojas. Eu não conseguia mais atingir esse meu objetivo. Eu não conseguia nem sair para viajar, nem pensar na possibilidade de eu ficar ali uma semana, 15 dias longe da minha operação. E aí, quando eu me vi nessa situação, eu falei assim, cara, não faz sentido. Eu tô ficando mais distante do meu objetivo. Eu comecei por algo e agora a conjuntura tá totalmente diferente e eu não vivo aquilo que eu queria viver. E aí as coisas, elas passam a ter um outro significado, elas passam a ter um outro sentido, que não necessariamente vai te agradar. Eu não gostava dessa vida. Eu não gostava dessa coisa de eu não ter a minha liberdade, de eu ter ali horários fixos, o planeta inteiro dependendo de mim, e todas as decisões que eu tinha impactava a cadeia toda, né, de empresas ali, todas as unidades, muitos clientes, muitos funcionários. Eu não queria isso mais. Só que desistir não era uma opção. Eu considerava isso um 8 ou 80. Eu falei assim, eu não sei se tem um meio do caminho. Eu não sei se eu consigo viver uma vida tranquila de novo. E aí, para mim, ou era eu fechar tudo, ou era eu crescer a ponto de ser um negócio estrondoso. E eu escolhi esse crescer a ponto de ser um negócio estrondoso para a empresa não depender de mim para nada. E foi a pior escolha que eu fiz. Porque aí eu enxerguei uma conjuntura que, cara, não era o ideal. E aí posso até gravar um podcast só sobre essas consequências do crescimento, né? Mas eu descobri que existia um meio do caminho. Porque pra mim, por mais que tivesse essa coisa de tipo assim, eu só consigo ficar tranquila de novo se eu fechar, eu não tinha vontade de fechar. As coisas eram muito boas, né? A empresa em si, na conjuntura geral, era muito boa, então eu não queria. Era tipo, era um 8 que eu não queria encarar. Mas aí eu descobri que existia o meio do caminho, que era, eu posso voltar a minha empresa do tamanho que ela era quando eu comecei. Eu posso abrir mão de certas coisas que vão me fazer estar mais perto do meu objetivo final. Eu não preciso de 6 unidades, eu não preciso de ter ali pontos funcionando quase que 20 horas ali por dia. Isso está me afastando dos meus objetivos. Então, para eu não desistir, porque isso, por mais que talvez fosse uma opção, não era o que eu de fato queria, eu recalculei a rota. E eu acho que esse ajuste de rota sempre é necessário. Porque às vezes a gente está numa situação que as coisas estão tão difíceis, e que você está de fato querendo desistir, e às vezes você está assim, sabe, na beirada para desistir. E o que precisa, na verdade, é só esse ajuste de rota. É só você, sabe, sair um pouco desse caos, desse vendaval, desse furacão que é o dia a dia de uma empresa, olhar para o lado de fora, o olhar do lado de fora e começar a entender o que eu posso fazer para eu conseguir atingir o meu objetivo, para eu conseguir chegar lá. Então, às vezes, não é desistir. O desistir ser mais fácil porque a gente tem um caminho para ajustar, um caminho para trilhar, um caminho para percorrer.
E aí, se a gente tá no meio do furacão, esse caminho pode ser exaustivo demais. Pode ser muito complicado. E às vezes você não consegue nem cogitar. Tipo, nossa, tá, mas como que eu vou traçar esse caminho aqui? Só que quando a gente sai desse grande cenário, né, desse olho do furacão, cara, as coisas ficam muito mais claras, muito mais visíveis. Você passa a enxergar aquilo que precisa ser feito com muito mais clareza, e não só o que precisa ser feito, mas a atual situação. Porque esse também é um ponto muito importante. Às vezes, desistir está sendo uma opção. Às vezes você está considerando isso, mas por medo de encarar a realidade. Medo de abrir a conta bancária e ver o saldo, medo de responder o cliente, medo de investir na sua confeitaria. É o medo de encarar a realidade e lidar com a realidade. E aí, às vezes, é como se a gente estivesse colocando, né, a poeira debaixo do tapete. E aí a gente olha para fora e quer simplesmente desistir e abrir mão de tudo, porque a realidade é difícil de encarar. Só que se a gente não encara a realidade do jeito que ela é de verdade, com essa falsa sensação de que ignorar a realidade faz com que ela magicamente desapareça, a gente só está tornando as coisas mais insustentáveis. Então, se você acha que desistir da confeitaria porque tá difícil as vendas, e aí você vai lá e desiste, e aí você vai e abre um novo negócio. As vendas, qual que é o problema? As vendas, né? Então, a realidade ela não foi encarada, ela não foi resolvida. Ela foi simplesmente jogada para fora, para debaixo do tapete. E aí você vai abrir um outro negócio, ou então você vai trabalhar para alguém e o problema vai estar sempre lá, porque o problema não foi resolvido. Às vezes eu recebo de algumas alunas, algumas seguidoras assim: ah, confeitaria tá muito difícil, eu vou abrir uma hamburgueria, eu vou abrir uma pizzaria. O problema vai ser o mesmo. Não é o mercado que vai ditar o problema. Os problemas, eles mudam, né? Tem nas suas particularidades, mas existe problema de vendas, existe problema de cliente, existe problema de gestão, existe problema financeiro em qualquer mercado. Se você não sabe resolver esse problema, se você não sabe encarar esse problema, você vai ter problema na confeitaria, na pizzaria, na loja de roupa que seja que você abrir. Então, encarar a realidade também é um ponto importantíssimo. Mas eu acho que de tudo isso, o mais importante é o que vem bem atrelado a não desistir, que é tentar. Então, eu escutando algumas palestras durante esse final de semana, uma das pessoas lá faturou 500 milhões de reais. Você consegue ter uma ideia do que são 500 milhões de reais? Não passa nem pela minha cabeça. E para mim, o mais interessante que ele falou foi: eu tive 500 milhões de erros para ter 5 acertos. Ele falou isso e outras pessoas no palco também falaram quase que a mesma coisa. A diferença entre quem deu certo e quem deu errado é que quem deu certo descobriu milhares de maneiras de não fazer aquilo ali. Então, às vezes, você tá ali batendo cabeça, você tentou uma vez, não deu certo, tentou outra vez, não deu certo, tentou outra vez, não deu certo. Você descobriu maneiras de você não fazer aquilo ali. Você, por exemplo, começou a fazer o marketing da sua confeitaria. Aí você fez de um jeito, não deu certo. Fez de outro, não deu certo. Você está descobrindo maneiras de não fazer mais aquilo ali. Então, às vezes a gente sempre olha para o copo meio vazio, né? Ah, eu fiz e não deu certo, eu fiz e não deu certo. Poxa, olha que aprendizado legal. Você soube, você descobriu como não fazer aquilo ali. Mas vai chegar uma hora que você vai descobrir como fazer. A diferença entre as pessoas que dão certo, que sobrevivem ali com as suas empresas, é que elas persistiram. Elas tentaram e tentaram e tentaram e tentaram até dar certo. Porque desistir nunca foi uma opção para elas. Porque por mais que desse aquela sensação de, nossa, putz, tá difícil, eu já tentei, 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 desistir não era uma opção. E aí elas tentavam de novo, buscavam uma outra abordagem, tentavam de uma outra maneira, até darem certo. E não tem nada que não consiga ser feito. Você pode testar por muito tempo. Uma hora você vai acertar.
Você pode quebrar a cabeça por muito tempo. Uma hora você vai acertar. A questão é o quanto você está disposta a tentar. O quanto você está disposta a quebrar a cabeça. Porque as coisas não são fáceis. Elas não acontecem como um passe de mágica e você magicamente agora sabe como fazer a precificação dos seus doces. Você tenta uma vez, tenta outra, tenta outra, tenta outra, até você descobrir a maneira de fazer certo. Quando eu comecei na confeitaria, não tinha muita fonte de conteúdo, né? Até hoje tem pouquíssimas, assim, voltado sobre essa questão de negócios, inclusive um dos motivos de eu ter feito esse podcast. Mas, enfim, quando eu comecei, não tinha, né, essa questão de disponibilidade de conteúdo e tudo mais, as pessoas não falavam tanto sobre como ter um negócio. E aí eu falei assim, bom, vamos tentar. Meus pais eram empresários, meus pais também não têm formação nenhuma né, no administrar empresas. Eu via eles fazendo isso. Tentativa e erro, tentativa e erro. E aí eu peguei isso para o meu negócio também. Eu falei assim, cara, eu não consigo aprender com ninguém, né, dentro do meu ramo da confeitaria. Então eu preciso tentar. E aí eu tentei sozinha, 1, 2, 3, 10.000 vezes até dar certo. E foi um processo, mas foi um processo que me aperfeiçoou. Então, se hoje eu tenho a capacidade de ensinar outras pessoas sobre gestão de negócios, foi porque lá atrás eu errei, eu acertei, eu errei, eu errei, eu errei, e depois eu acertei. Mas isso fez parte e moldou o meu conhecimento. Hoje em dia, vocês conseguem ter acesso a uma fonte de conhecimento muito mais fácil. Poxa, eu não sei fazer a gestão. Eu estou a ponto de desistir da minha confeitaria por conta de gestão. Tem aonde estudar, tem aonde fazer. A questão não é mais a falta do conhecimento, a questão é a falta do querer. Porque é confortável a gente ficar na nossa zona de conforto, até isso ficar desconfortável. Até essa zona de conforto sua de não saber gestão, por exemplo, prejudicar seu resultado. Fazer com que você não esteja tendo resultados financeiros na sua confeitaria. Até você ver que você está vendendo muito e no final do mês não está sobrando R$ 1 no seu bolso. Aí essa zona de conforto já não é mais confortável. E aí a opção é, ou você resolve isso, ou você começa a estudar, a fazer e a praticar a gestão, que não vai ser fácil, porque afinal de contas, né, não é da sua área de domínio, ou então você desiste. E aí você pensa, se desistir é uma opção, é o caminho mais fácil. Porque não vai exigir de você o pensamento analítico, não vai te exigir estudar coisas que você não domina, conhecer o novo. Vai te exigir coragem de tomar a decisão de fechar. Mas talvez isso seja muito mais fácil do que sentar e estudar e aplicar a gestão. Talvez o seu problema seja com vendas. E aí é muito mais fácil desistir do que aprender a vender. Então, essa conjuntura de você ter um caminho e você escolher desistir é exatamente isso. O resumo todo é esse. Você só escolhe desistir se isso for uma opção para você. Porque, do contrário, você vai testar, você vai fazer até acontecer. Não importa as circunstâncias, não importa como tá a conjuntura de qualquer cenário que seja, você vai fazer. E você vai fazer aquilo que está na sua responsabilidade. Você vai arregaçar as mangas e fazer, olha, eu não dou errado, eu não desisto, eu vou fazer e eu vou testar, não importa o que custe, não importa o tempo que leve, eu vou testar porque eu acredito nisso. Então, eu acho que falta muito dessa perseverança, falta muito a gente acreditar que a gente é capaz, de acreditar que a gente consegue ir além. A gente tem essa síndrome do impostor, né? A gente para e olha e fala assim, cara, eu não sou capaz, eu não consigo. Ah, o marketing é muito difícil, eu tenho vergonha de aparecer no Instagram. Ah, eu não sei fazer a precificação, eu não sei mexer com planilha. E aí a gente vai jogando pra gente os defeitos cada vez mais para baixo. Esquece das coisas boas que a gente tem. Às vezes você tem muita vergonha de aparecer no Instagram,
mas você conta histórias, você conversa muito bem com as pessoas como ninguém. E por que a gente não joga holofote nisso e faz isso se conectar com marketing através dessa coisa que você faz muito bem? A gente joga para cima também o marketing. Então, às vezes, a gente está olhando só para o que está ruim e esquece de olhar o que está bom. Se a gente fica olhando só o que está ruim, a gente puxa tudo para baixo. Mas se a gente pega, joga o holofote no que está bom e tenta melhorar isso cada vez mais, a gente tende a subir aquilo que está ruim. E aí, você consertou aquilo que tá bom, consertou não, né? Você aprimorou aquilo que tá bom, você jogou aquilo ali para cima, e aí as coisas que estavam ruins, elas vão dar um degrauzinho acima, mas vai te dar fôlego para olhar para elas e fazer e testar até que isso seja bom. Eu era uma pessoa péssima com marketing, péssima. Eu morria de vergonha de gravar stories, eu morria de vergonha de aparecer no meu Instagram, de criar conteúdo. Hoje eu trabalho com isso. Hoje essa é a minha profissão. Então, as coisas eram ruins, mas eu não desisti. Eu não desisti quando eu travei na frente de uma câmera e aí eu gravei o story do jeito que dava, no cenário que dava, com a roupa que dava. Eu não desisti. Foi ruim, eu testei, mas desistir para mim não era uma opção. Então eu continuei até ficar boa nisso. Hoje eu tenho uma facilidade em gravar story que eu não, assim, pouca gente tem. Eu converso muito melhor com a câmera do celular do que com outra pessoa. Mas isso não foi sempre assim. A questão, a chave disso foi eu não ter desistido. Hoje eu sei como não gravar um story. Hoje eu sei como não fazer um post. Hoje eu sei como não gerir um negócio. Hoje eu sei como não tratar um funcionário. Hoje eu sei como não negligenciar ali quando a contabilidade me manda uma mensagem. Hoje eu sei milhares de maneiras de não fazer as coisas. Porque eu testei. E no final das contas, cada teste que deu errado me tornou uma empresária melhor. E às vezes vai acontecer isso com você. Você vai testar e você vai apanhar, né, no bom sentido ali, você vai quebrar a cabeça. E isso tá te fazendo ser uma empresária melhor. Isso tá moldando. Porque tem propósito nas coisas que acontecem. A gente não enxerga num primeiro momento. E eu falo isso assim, com a plena convicção. Às vezes a gente não sabe por que está passando por aquilo ali. Às vezes desistir é a melhor opção. Mas tem propósito no vale, tem propósito na dificuldade. Às vezes você não consegue enxergar agora, mas talvez seja nessa dificuldade que as coisas vão. Faltava só você tentar mais um pouquinho. Não sei se você já viu aquela imagem, né, de um escavador embaixo da terra, assim, né? Um escavador, dois. Aí um bate a marreta, e aí tava pertinho do diamante chegar. E aí ele desiste faltando um pouquinho. E aí ele, tentei muito e voltou para trás. O outro tava faltando uma espação, mas aí ele tava assim, eu não vou desistir até conseguir. É exatamente isso, às vezes está faltando isso aqui para o seu sucesso chegar, para o seu objetivo ser atingido. Falta só você perseverar mais um pouquinho. Falta só você tentar mais um pouquinho. Falta só dar errado mais um pouquinho. Mas que esse pouquinho vai te fazer ser uma pessoa melhor, uma empresária melhor. E vai ser exatamente aquilo que você precisa para ser aquilo que você precisa ser. Para ter a empresa que você nasceu para ter. Para ter a empresa que você sempre sonhou em ter. Então, a mensagem desse podcast, desse episódio, é justamente essa. Desistir não pode ser uma opção. Porque se for uma opção, vai ser o caminho mais curto, vai ser o caminho mais fácil. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho. Testa mais um pouquinho, tenta mais um pouquinho, persevera mais um pouquinho, busque conhecimento, faça acontecer e não desista. As coisas não são fáceis, não é um mar de rosas, mas se você não desistir, a recompensa do outro lado eu posso te garantir que é maravilhosa. Então, fica essa mensagem para essa semana, esse encorajamento de certa forma, né? Tenta mais um pouquinho, não desista. Tenta mais um pouco, não desista.
porque eu quero ver o que acontece com você se você não desistir. E esse foi mais um episódio do Além do Açúcar Podcast. Espero que você tenha gostado demais. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma sugestão para um próximo tema de episódio. E não esquece de seguir e marcar 5 estrelas aqui no Spotify, porque isso pra gente é importantíssimo. E se você entender que esse episódio vai fazer sentido para alguém, não esquece de encaminhar também. Te vejo na próxima semana com mais um tema. Tchau, tchau.